Graça e paz, amados irmãos. Que bom estarmos juntos aqui para partilhar mais uma vez a palavra de Deus. Hoje vamos estudar juntos sobre a lei das insignificâncias. É um tema da nossa escola bíblica dominical. Vai um leitinho aí? Amo leite. Se tiver gelado, então, perfeito. Mas já pensou se a gente chega e fala assim: olha, quem colocou o meu leite nesse copo? Eu só aceito tomar leite na minha caneca preferida, que é a caneca do meu time do coração. Eu não vou tomar esse leite nesse copo. Muitas vezes pessoas brigam por insignificâncias, coisas que na verdade não são as mais importantes. O meu leite é gostoso em qualquer recipiente, né? Mas às vezes a gente implica por pouca coisa. A gente perde a bênção por pouca coisa, por coisas insignificantes. E é sobre isso que eu quero pensar com você hoje. Eu vou dar aqui algumas dicas também, alguns conselhos próprios e também acrescentei alguns textos, né, ao conteúdo desta lição, que é do livro 21 Leis de Vida, né, de Max Anders, que temos usado como base aqui na nossa escola bíblica, na classe de adultos. Mas eu então fiz alguns acréscimos de textos, como este que eu quero começar agora com vocês. Eu quero convidar você a abrir comigo aí sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que nos declara, né, a seguinte palavra. Vou abrir aqui também, Hebreus 12, versículo de número 1. Diz-nos assim a palavra de Deus: assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas, ou essa nuvem de testemunhas, ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, ou todo embaraço, como diz algumas traduções, e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Esse texto, segundo estudiosos, ele se refere esses embaraços, essas coisas que nos atrapalham, né? Deixemos de lado tudo que nos atrapalha na nossa corrida ou na nossa carreira, a carreira que está proposta a nós. Eles diziam que nas corridas antigas, né, lá na Grécia, naqueles estádios, né, então o pessoal ia correr, muitas vezes eles estavam, naquele tempo, eles usavam muitos panos, né? Tinha a túnica e tinha outros panos que eram colocados pelo corpo. E então, na hora da corrida, muitas vezes aquilo atrapalhava a pessoa. E aí a pessoa ia correndo e ia tirando aqueles panos, ia jogando de lado, porque estava embaraçando, atrapalhando ele a desenvolver, né? A colocar aquele ritmo, né, na corrida que ele precisava é, colocar. Né? Então, essa pessoa ia soltando aqueles panos, ia soltando os acessórios, né, para ficar só com o principal. Né? E então, esse deixar de lado o embaraço, deixar de lado coisas que nos atrapalham, é justamente perceber o que tem significado e o que não tem. Não ficar gastando a nossa força, nosso tempo, nossa energia, nossa saliva, né, com coisas que não são as mais importantes. Então, a gente perceber isso. Né? Porque às vezes a gente se desgasta, gente, por coisas que não tem sentido e a gente não percebe isso. Né? E então, o objetivo dessa lição é justamente a gente pensar sobre isso. O Max Anders, ele apresenta alguns pontos dentro dessa questão. E eu quero já partir aqui, né, dos conselhos que ele dá. Né? Ele coloca aqui o primeiro ponto, né, que ele destaca é distinguir o que é grande e o que é pequeno. Então a gente tem que discernir, distinguir o que realmente é importante, o que realmente é grande na vida
e coisas que não são tão importantes, que podem ficar para depois, que podem esperar, que podem ser deixadas de lado, né? Que a gente não deve, né, investir, né, tempo, energia nessas coisas. Certa vez eu aconselhava um irmão numa das nossas igrejas, né, que eu pastoreei há muitos anos atrás, numa outra cidade. E aquela pessoa, irmãos, aquele irmão reclamava, blá, 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 blá. Ah, minha esposa, ela fala muito. Ah, ela às vezes está lá lavando a vasilha, ela me chama, bem, me ajuda. Ai, toda vez ela fica me chamando, eu não gosto de fazer essas coisas. Ah, minha vida é muito infeliz. Ai, olha, eu vou te contar, viu, pastor? E aí eu fui, num gesto assim meio extremo, né? Eu realmente tinha que fazer uma visita, e era mais que uma visita, era uma assistência, né? E então eu falei para aquele irmão: você quer ir comigo? Eu preciso fazer uma visita hospitalar. Na verdade, uma irmã tinha ligado e pedido se eu conseguiria alguém da igreja. Ela não poderia, estava numa outra situação da vida naquele dia, e ela dava assistência para um parente no hospital. Ela ia na hora do almoço, o hospital estava com dificuldades numa ala lá, e de câncer, e precisava de alguém da família aí para prestar um apoio, dar o alimento, né, para aquele parente. E ela pediu para eu ver se conseguia alguém da igreja para ajudar naquele dia, né, que ela excepcionalmente não poderia. E eu acabei eu mesmo assumindo aquela responsabilidade, né? E chamei então aquele irmão para ir comigo, né? Vamos lá comigo lá. Chegamos lá, eu também não conhecia, né, aquele parente da irmã. Ele estava num estado bem avançado de câncer, e quando fomos então procurar alimentar aquela pessoa, tivemos muita dificuldade, porque não parava nada, né, no estômago da pessoa, voltou, não foi fácil, ter que limpar ali tudo. E aí oramos depois, tudo. Quando saí ali do hospital, aí eu falei com aquele irmão: você acha que você tem problema? Você acha que você tem realmente algum problema? Você viu o que aquela pessoa está passando? Aquilo ali é problema. Você não tem problema. E aí, vamos conversar mais um pouco. Continuei conversando com ele no carro. Ali na nossa cidade, uma cidade compacta, mas muito boa, tem tudo, universidades, shoppings, mas tudo perto, né? Perto de São Paulo. E então, nós tínhamos ali um cemitério que ficava numa avenida, né? E o cemitério tem o mesmo nome da avenida, né? Avenida da Saudade, né? E é uma avenida movimentada da cidade, né? Dá acesso à faculdade, coisa e tal. E aí eu entrei, né, com o carro no cemitério, e desci do carro e falou: pastor, mas o que é isso? Você me trouxe no cemitério? Sim, vamos conversar aqui. Faz parte do nosso aconselhamento hoje. E andei com ele entre as sepulturas ali, entre os túmulos, e falei para ele o seguinte: essas pessoas aqui não tem como resolver mais nada, porque elas estão mortas. Você está morto por acaso? Para poder falar que a vida não presta, que sua vida é infeliz e tal. Você está vivo. Você pode resolver esses problemas todos. É só você conversar. Outra coisa, o que custa ajudar lá a sua esposa? Qual o problema disso? Isso é problema? Ter que ajudar a enxugar uma vasilha? Isso é problema isso? E aí depois orei com ele ali ainda no cemitério, né? Depois de alguns dias ele me falou, né, me agradeceu, falou: pastor, eu descobri que eu tenho a melhor família do mundo. Eu descobri que minha mulher é maravilhosa. Eu que estava, sabe, encrencando por coisas assim tão bobas, tão banais, né? E ele falou que ele não parava de pensar naquela pessoa, né, que ele viu ali no hospital, naquele estado.
e também naquele passeio, né, estranho, né, que fizemos naquele dia, andando entre túmulos e percebendo que estamos vivos e ativos e podemos resolver as questões, é só a gente encarar essas questões e confiar em Deus e não ficar complicando. Mas parece, irmãos, que às vezes a gente quer mesmo fazer tempestade em copo d'água. A gente quer pegar uma coisa que é insignificante, fazer daquilo um cavalo de batalha. Né? A gente tem um passo para dar, a gente se comporta como se tivesse que saltar de um penhasco. Na verdade, é um degrauzinho de 10 centímetros que a gente tem que dar o passo, né, para descer. Então, às vezes, a gente amplia situações e problemas de uma maneira muito grande, muito exagerada, né? E aquilo se torna um problema grande para nós, na nossa perspectiva, mas realmente não é. É nós que estamos fazendo aquele problema parecer o que ele está nos parecendo ser. Nessa questão também de significado das coisas, por essa questão perpassa também a questão pessoal, individual. Né? Alguns dizem, não, mas isso não é problema para você, mas para mim é. Ou isso não é problema para mim e é problema para você. Eu até entendo que muitas vezes, pela experiência, pela vivência, pelo jeito de ser, algumas coisas são mais problemas para um do que para outro. Mas tem que tomar cuidado para não exagerar essa visão individualista, né, e perder a noção do senso comum. Porque o que não tem significado não tem para ninguém. Né? É nós que atribuímos certos significados a certas coisas. Né? Então, tem gente que tudo para ele vira um problema. Eu me lembro que uma vez eu tinha que resolver uma situação com um irmão de uma igreja que eu pastoreei. E então eu saí do púlpito rapidamente e fui passando rapidamente pelo corredor para chegar lá atrás e encontrar aquele irmão antes dele ir embora. Né? E aí encontrei, conversei com ele e tal. Depois, durante a semana, alguém me ligou. Né? E falou, pastor, o senhor não gosta mais de mim, né? Olha, pastor, o senhor nem olhou na minha cara. Olha, o senhor me ignorou. E aí eu perguntei, mas quando é que isso aí aconteceu? Eu estou tentando aqui puxar na memória. Foi domingo. O senhor passou por mim direto. Eu falei, querido, eu passei pela igreja inteira direto. Eu fui encontrar um irmão lá no fundo. Né? Porque quando você desceu, você não foi e falou comigo, ô pastor, o senhor passou ali no meio, eu ia te explicar por quê. Né? Agora você já fez disso um grande problema. Né? Até porque depois outras pessoas vieram me falar, pastor, a fulana de tal está sentida com o Senhor, porque o senhor não quis cumprimentar ela. Ela disse que o senhor cumprimentou todo mundo e não cumprimentou ela. Aí já foi ampliando o problema. Né? E transformou numa coisa que de fato não era. Né? E quantas vezes a gente vai lá e significa uma coisa que não tem aquele significado todo. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso aí na vida da gente. Pode até acontecer também. Né? Tem coisas que acontecem por displicência. Às vezes uma coisa acontece também porque a pessoa pode estar preocupada, está com a cabeça distante e não te percebeu ou não viu. Né? Então, às vezes eu vejo as pessoas e princípios muito simples da Bíblia ajudam a resolver muita coisa. Por exemplo, a Bíblia diz assim, aquilo que você quer que os homens façam a você, que as pessoas façam a você, faça você primeiro a eles. É o que a Bíblia ensina. Então, se alguém não te cumprimentou, vai lá você e cumprimenta a pessoa. Né? Então a Bíblia diz, aquilo que você quer que as pessoas façam, faça você primeiro a elas. Né? Olha, eu estava com um monte de problema, ninguém ligou para mim. Ué, liga para os irmãos, liga para o amigo e fala, olha, eu estou precisando de oração, ora comigo aí. Né? Então a gente, às vezes, cria uma situação por pura
um puro erro nosso de avaliação, né? Dando grandeza a uma coisa que não tem essa grandeza toda, e coisas que a gente poderia trabalhar também para resolver e melhorar, e a gente não faz, né? E fica só ampliando, né, o tamanho do problema, que na verdade não tem aquele tamanho todo, né? Bem, a Bíblia relata, por exemplo, também acrescentei isso aqui a esse estudo, em Gênesis, no capítulo 25, versículos 27 a 33, fala que havia dois irmãos gêmeos, né? Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó já saiu agarrado do pé dele. E então eles cresceram. Jacó era mais caseiro e a mãe gostava demais dele. E Esaú era um homem de caça, ele saía para caçar, trazia caças para casa, né? Animais. E o pai gostava demais dele. E aí um dia ele voltou de uma caça, chegou com muita fome que não dava tempo dele preparar. Ele não quis preparar nem o que ele trouxe da caça. Mas o irmão dele estava fazendo ali, preparando um prato que era uma lentilha vermelha, um chamado, né, guisado, ou um ensopado, né? À base de lentilhas vermelhas, né? Um prato tradicional lá dos judeus. E ele estava com muita fome, ele falou, me dá, deixa eu comer dessa lentilha, desse guisado e desse ensopado, que está cheirando, está uma delícia essa coisa, ai, ai, ai. Né? Jacó, esperto toda a vida, chegou para ele e falou, eu te dou sim, em troca da sua primogenitura, que eram os direitos que o filho mais velho tinha. E ele então, em troca daquele prato de lentilhas vermelhas, ele vende o seu direito diante de Deus. Ele faz a passagem do seu direito para o seu irmão, né, Jacó, em troca daquele prato de lentilhas. Um homem que era caçador, ele podia ter preparado ali. Opa, deixa eu fazer rapidinho aqui alguma coisa aqui, vou acender uma fogueira, vou acender a churrasqueira ali, vou, né, fazer alguma coisa. Ou chamasse a mãe, né? Mãe, dá para fazer alguma coisa para mim? Estou chegando cansado da caça. Não. Por causa da fome que ele estava sentindo, ele vendeu o direito dele. Aquele direito dava a ele a liderança espiritual entre os irmãos, dava a ele a principal herança da família, dava a ele uma proeminência em relação a todo o clã da família, mas ele vai lá e vende o seu direito, inclusive espiritual, né, que era o representante, né, quando o pai morresse, ele era o representante espiritual da sua família perante Deus. Tanto que depois isso é confirmado, né, através também de outra velhaquice de Jacó, mas Deus sabe todas as coisas, né, e tem seus propósitos, né, em tudo. Mas o povo talvez fosse se chamar, né, não o povo de Israel, né, que veio a ser o nome de Jacó depois, né, que Jacó significava trapaceiro, Israel aquele que luta com Deus e prevalece. Mas seriam, né, o povo de Esaú, não o povo de Israel, né, mas Esaú vendeu esse direito, né, e por causa de uma coisa insignificante, uma fome momentânea, que não era a fome de não ter o que comer, né, lá havia muita coisa para ser feita, ele mesmo trouxe também, né, mas por causa de algo temporário, de um momento, uma fome temporária, ele vendeu algo tão importante em troca de algo tão insignificante, um prato de lentilhas vermelhas. Né? Então, nós precisamos ter esse discernimento. Quantas vezes nós trocamos algo importante por algo sem valor algum? Né? Você troca o seu bom testemunho por um nervosismo numa fila de banco, uma fila de banco. Né? A gente troca a nossa santidade, né, por um momento, né, errado, um momento, né, de um prazer ilícito, de um desejo ilícito. Né, trocamos, né, muitas vezes a porta aberta para evangelizar alguém, uma família, uma vida, ao nos desentendermos por causa de uma coisa banal. Né? Por exemplo, nós vimos aí, por causa de política, né, algum tempo atrás, na eleição, né, presidencial passada,
Quantos amigos romperam, quantas famílias romperam, casais se separaram por causa de opinião política, né? Então, quantas coisas são perdidas em troca de coisas que não têm esse significado todo, né? Às vezes você vê aí pessoas matando, morrendo por causa de time de futebol, né? O meu time, ele foi rebaixado, né? Mas os jogadores que estão lá nem sabem que eu existo, né? E aí você vê um camarada que ganha um salário pequeno, um camarada que luta para sobreviver, se aperta na condução, brigando e discutindo, saindo na briga por causa lá de um time, jogadores que ganham milhões, né? E o cara vai lá e, né, é capaz de matar ou morrer por causa de uma coisa dessa, né? Então as pessoas às vezes não têm noção do significado, do valor real das coisas, né? E isso é muito sério. E por falar nisso, é até interessante também às vezes, né? Por exemplo, você vê que o time de futebol ele perde, o torcedor sofre, né? Mas ele não abandona. Tem um hino aí do Grêmio, né, que diz até a pé iremos, né? Onde o time jogar, nós iremos com o Grêmio aonde o Grêmio estiver, né? Até a pé iremos, é assim que diz o hino, né? E às vezes, por tão pouco, o camarada quer se separar da esposa, né? Por discordância, por situações da vida, entende? Agora você não consegue entender como é que ele dá tanto valor ao relacionamento com um time e não consegue perceber a importância do relacionamento conjugal, que é muito, infinitamente mais importante do que o sentimento que eu tenho por um time, né? O camarada é capaz de abandonar mulher e filhos por uma aventura, mas o time ele não deixa, o time ele não larga, né? Tem gente aí que já passou por vários cônjuges, por vários casamentos, né? E até muitos relacionamentos que nem foram oficializados. Mas o time ele não deixa, né? Então é estranho, né? Como é que a gente não consegue ver o que é importante e o que é menos importante, né? É muito sério isso no ser humano. Bem, em Hebreus, no capítulo 12, versículos 16 e 17, diz o seguinte, que Esaú, depois ele caiu na real. Ele viu a bobeira que ele deu. E como era importante o que ele vendeu, mas eu quero só ler para você aqui. E tomem cuidado para que ninguém se torne imoral. Imoral aqui, gente, não é no sentido meramente uma coisa de sensualidade. Imoral aqui é aquele que não sabe medir a escala de valores. Ele não sabe medir o que é importante e o que não é. Ele não tem uma escala de valor moral, uma escala de valor de decisão pessoal, né? Então, não se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho, seus direitos de primogenitura. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas, né? Tem uma tradução que diz que ele não achou lugar de arrependimento. Ou seja, ele caiu na real, ele viu a bobagem que tinha feito, que era uma coisa insignificante, um momento de fome perto de um direito de primogenitura, não dá nem para comparar. E depois ele tenta se arrepender, ele tenta voltar atrás, com lágrimas, com choro, mas já era. O seu próprio pai já havia também consolidado, né, o direito ao outro irmão, né? Então, que a gente pense nisso, né, que a gente perceba essa escala de valores, né, o que é de fato, o que de fato importa, o que é importante, né? Bem, o Max Anders ele continua aqui colocando algumas outras questões, né? Ele diz assim, nesse ponto que nós estamos, né? Ou seja, nós temos que distinguir o que é grande e o que é pequeno. Ele também coloca aqui,
nós precisamos confortar-nos com o fato de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Ele diz também que tem algumas coisas que nos incomodam, mas a gente precisa perceber que mesmo coisas às vezes que nos contrariam, elas também são instrumento de Deus para nos ensinar alguma coisa, né? Para nos trazer alguma lição. Então ele mostra que a gente não deveria significar essas coisas meramente como algo negativo, né? Mas a gente está aprendendo algo através daquilo também, né? Quantas vezes, né, você está num trânsito, o trânsito não anda? Aí não adianta você buzinar, está todo mundo na mesma ali. Tem gente que fica impaciente, buzinando, 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 igual um louco, né? Como se a pessoa que está na frente fosse culpada do trânsito estar parada. Está parado, né? Mas se a gente tiver um olhar mais positivo, né, a gente pode aprender coisas com isso, aprender a ter mais paciência, né? Pode ser um momento que a gente também fale com Deus, né? Está meio travadinho, né? Aproveita para falar com Deus, interceder, né? Pedir a bênção de Deus sobre todas as pessoas que estão ali no trânsito também, na batalha do dia a dia, né? Então, nós precisamos ter uma visão mais espiritual e mais cristã, né, das coisas que acontecem, mesmo aquelas que não parecem tão boas, mas no final vão contribuir também para o nosso bem, na somatória, né, das coisas, né? Ele coloca aqui um terceiro ponto em que ele diz aprender a deixar para lá. Ou seja, tem coisas, nem tudo, né, gente? Mas tem coisas que tem que deixar para lá. Elas não são tão importantes para a gente poder ficar gastando tempo, né, com elas. Tem uma canção que eu fiz sobre o tempo, né? Está no meu álbum. Quem quiser pode acessar aí nas plataformas, né? Chama-se Tempo e Contratempo a canção. Se você puder, depois ouça essa canção, né? Ela fala como é importante a gente aproveitar o tempo da nossa vida, né? Porque o tempo vai e ele não vai voltar, né? E nós temos que valorizar o tempo. E uma das coisas que mais faz a gente perder tempo é a gente gastar tempo com aquilo que não precisava gastar, né? Não são coisas tão importantes para eu ficar parado ali pensando sobre elas, ficar sem dormir pensando naquilo, né? Eu gastar muitas vezes, né, muito tempo com uma coisa que não produz nada, que não é importante para ninguém, nem para mim, nem para ninguém, né? Coisas fúteis, né? Então a gente precisa considerar isso. E ele coloca aqui: será que perder algumas horas de sono tem tanta importância assim? Às vezes, né, por causa de alguma situação, né, ele coloca assim: daqui a 100 anos, acha que isso vai entrar para a história? Né? Quando analisamos tudo por um ângulo diferente, vemos que é melhor largar para lá. Essas coisas só nos atrasam o passo, porque nos agarramos a elas. Né? Tem gente que acontece um fato, acontece uma situação, ele fica agarrado naquilo o resto da vida. Fica falando, fica cobrando aquilo, fica lembrando aquilo o tempo todo. E é uma coisa que nem é importante. Então, a gente tem que ter essa percepção que tem coisas que a gente tem que deixar para lá. Lembra o que Paulo falou? Deixando para trás, né, as coisas que ficaram, né, aquilo que aconteceu. Né? Então, eu prossigo para o alvo, eu vou em frente, né, e deixo para trás certas coisas. Né? Então, essa capacidade de deixar certas coisas para trás ou deixar certas coisas para lá, né, é muito importante para a gente não ficar perdendo tempo com o que não precisa. Né? Se é uma questão pessoal importante, uma conversa que tem que se ter com alguém, tudo bem, não pode deixar para lá. Mas tem outras coisas que você tem que deixar para lá. Né? Às vezes você mostra, você explica para uma pessoa um motivo seu para alguma coisa, e esse motivo é justo. Essa pessoa não quer entender, você vai fazer o quê? Você ora, né? Fala, Senhor, ó, fiz o que foi possível. Né? Fui lá, expliquei, né, tal, mostrei tudo. Ela não quer aceitar. Né? Meu irmão, deixa na mão de Deus e deixa isso para lá. Né? Porque senão você vai ficar a vida inteira
Então, se desgastando por causa disso. Se você fez o que é certo, foi lá, explicou, né, colocou os motivos que são claros, entende? Então você tem que confiar em Deus, entende? Não adianta você ficar sem dormir, vai ficar um ano sem dormir enquanto a pessoa não aceita a sua posição. Não tem jeito. Né? Bem, ele coloca aqui também. Lembrar que todo mundo passa por coisas assim. Né? Isso é muito importante também. A gente não é o único que enfrenta um trânsito difícil. A gente não é o único que, às vezes, tem uma discordância, né, com alguém. A gente não é o único, né, que fica chateado porque alguém falou algo da gente. Isso acontece com todo mundo. Né? Nós não estamos sozinhos nisso. Então é algo que faz parte da vida. Né? Faz parte da vida. Muitas vezes a gente tem ali no nosso grupo, né, de WhatsApp da igreja, o rebanhão, e você está ali cumprimentando alguém por um aniversário e de repente chega uma notícia ruim. Olha, queria pedir oração porque tem alguém doente, está com Covid ou outra situação. E alguém até me perguntou uma vez, pastor, será que não era bom ter um outro grupo que fosse só para a gente colocar os aniversários e aí esse que aí coloca outras coisas? Eu falei, não, por quê? A vida é uma só e a vida é assim. E é por isso que Deus, sabendo disso, Deus falou o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E às vezes isso acontece no intervalo de minutos. Você está se alegrando com quem se alegra, de repente você tem que chorar com quem chora. E daqui a pouco você voltar a se alegrar com quem se alegra de novo. Né? Mas essa é a vida é assim. Né? Nós não temos como criar compartimentos na vida. Né? Hoje eu vou só chorar, hoje, amanhã eu vou só sorrir. Não tem jeito, não. A vida é uma alternância contínua de acontecimentos. Então nós temos que ter maturidade e saber lidar com isso. Né? E então entender que isso se passa com todo mundo. Né? Tem situações que nós vivemos que todo mundo também vive. Né? E não é uma coisa só para nós, ó céus, ó vida, só comigo. Não, não é só com você. Tá? Todo mundo tem um dia que não está legal, todo mundo tem aquele, né, dia que não, né, não está. Qualquer coisinha, né, já vira problema para a gente, né? Qualquer coisinha vira discussão, qualquer coisinha vira. Né, né? Então, todos passam por essas situações. Né, e a gente tem que perceber que é algo realmente inerente ao homem. Dando sequência aqui, eu queria dar aqui um conselho, né, que é muito importante para a gente. O conselho é o seguinte: tenha como aferidor da significância das coisas, tenha como aferidor a escala de valores de Deus, a escala de valores divina, ou seja, a axiologia, né, como dizem os filósofos, divina, a escala de valores divina. Né? E isso é muito importante também, porque às vezes nós queremos ter como aferidor, né, nossa opinião, nossa situação específica, mas nós temos que perceber o que é importante para Deus, pela palavra de Deus. Né? Tem coisa que a gente pode achar que é importante, mas não é importante, né, pelo olhar de Deus. Então a gente precisa ter como aferidor, como medida para essas coisas, a palavra de Deus. Né? Isso é muito importante para a gente não ficar dando valor a coisas que não têm tanto valor. Né? Por exemplo, diante de Deus, mais do que aquilo que você faz, importa por que você faz, as suas motivações. Então, às vezes, uma coisa que parece grande aos olhos dos homens, olha, o fulano construiu uma igreja. Se ele fez aquilo com a motivação errada, para Deus não teve significado nenhum. Se ele fez aquilo para promover o nome dele, né, para se exaltar, diante de Deus ele não fez nada. Entende? Então, o aferidor de significância, a gente tem que ter Deus, o caráter de Deus e a sua palavra. Isso deve ser a nossa medida, a maneira de medirmos o que é importante e o que não é importante. Né? Dentro desse raciocínio, né, caminhando aqui já, né, para
o final aí do nosso estudo, né? Eu quero pensar com vocês rapidamente aqui, também, que a gente deve tomar, né, decisão de não deixar que coisinhas pequenas acabem com nossa alegria. Não deixe que coisa pequena acabe com a sua alegria, né? Às vezes, um fato pequeno, uma coisa que acontece. Por exemplo, estava lá Jesus na casa de Marta e Maria, né, irmãs de Lázaro. A Bíblia diz que Marta ficou lá arrumando, varrendo, e ainda achou ruim, porque Maria estava ali ouvindo Jesus, as palavras de Jesus, e Marta falou: Senhor, manda ela me ajudar aqui, ó. Aí Jesus fala para Marta: olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Isso aqui é que é importante, não é o que você está fazendo aí. O que você está fazendo é importante, mas pode esperar, né? Marta, o mais importante é isso aqui. Maria escolheu a melhor parte, que é estar comigo. Então percebe como é que às vezes uma coisa pequena, a gente dá tanta importância, né? Às vezes a gente dá importância a assistir, a fazer alguma coisa, né? Nossos e-mails, né? Nosso Facebook, e a gente quase não ora, a gente quase não fala com Deus, né? Será que a gente não está atribuindo muito significado a coisas, às coisas, né? Que podiam esperar, podiam ser depois, e priorizar o que é mais importante, né? Então a gente tem esse problema de, às vezes, deixar que coisas pequenas. Você estava animado, você está feliz com Deus, aí alguém de repente falou uma coisinha, né? Alguém falou: olha, eu não gostei daquilo que você fez. Pronto. Acabou a bênção, acabou a unção, vai tudo embora, e agora você só pensa naquilo que aquela pessoa falou, né? Sendo que, se você de repente sentasse com a pessoa, ouvisse: não, mas por que você acha? De repente a pessoa está até certa, né? Muitas vezes eu fui alertado por algumas coisas que falaram a respeito de mim e questionaram, e que as pessoas que falaram estavam certas, né? Eu acabei entendendo que elas estavam certas. Então, às vezes, a gente também não está disposto a resolver. Então, aquilo que é pequeno se torna um grande problema, porque a gente não quer resolver. Esse que é o problema, né? Se a gente se dispor a resolver, esse problema não vai ser tão grande, né? Bem, outra coisa que eu quero destacar aqui também é ajudar os que passam por frustração e dor. Muitas vezes, irmãos, coisas que a gente acha que é um grande problema, às vezes a pessoa falou aquilo com a gente porque ela não está bem. Tem muita gente ferida, machucada. Então ela acaba descontando na gente, o primeiro que aparece, ou por causa da posição, até na família, né? O marido chega, né, por causa de algum problema sério que ele teve no trabalho, ele chega e descamba em cima de todo mundo, né? E às vezes é porque ele está sobrecarregado. Se a gente sentar e conversar e falar: vem cá, tem alguma coisa que aconteceu lá, né? Posso ajudar em alguma coisa? Posso orar, né? Ou se a pessoa quiser guardar um pouquinho também de silêncio, a gente pode respeitar. Por que a gente tem que ficar querendo tirar coisa de alguém que não está afim de falar, né? Então, às vezes, a gente também complica certos problemas, né, que estão sob controle, são pequenos, se a gente tratar, lidar, né, eles não vão crescer. Mas o problema é que a gente tem uma dificuldade, que eu quero também aqui, vem mais um conselho meu aqui, para todos nós, né? O conselho é: não fermente. Não fermente. A massa cresce quando você coloca fermento. Você vai fermentando a massa. Então, por exemplo, alguém chega e fala assim, né? Ó, fulano falou tal coisa de você. Aí você já fala para mais uns 3 reclamando: ah, seu fulano falou de mim, aí vai pôr, não falando de mim. Daqui a pouco tem uma multidão falando daquele assunto. E o problema piora muito mais. Se você ouvisse aquilo, né? E fosse conferir com a própria pessoa, talvez até quem trouxe isso, né, trouxe de uma maneira distorcida, ou trouxe até mal intencionado para te colocar contra aquela pessoa. Então, se a gente aprender a não fermentar, a não piorar as coisas, ou então algo chegou a nós, aí você vai lá passar para outros. Ó, ninguém pode saber, não. Eu só estou falando para você porque você é meu melhor amigo, né? E, na verdade, está fofocando, né? Essas coisas, elas fermentam e elas pioram situações, né?
Então a gente deve perceber isso. Outra coisa, não dê importância a gente que passa coisas de uma maneira distorcida, fofocando, falando mal de alguém, né? Às vezes alguém chega e fala: ah, pastor, o senhor tem que tomar cuidado com fulano de tal, com não sei quem. Ó, cuidado com aquele ali, cuidado com aquele lá. Como se estivesse prestando um grande favor para a gente, né? Ó, eu estou te dando um mapa, tá? Estou te dando um mapa. Cuidado com aquele outro, cuidado com aquele. Se você não conhece, cuidado. Você não conhece esse aí, né? E eu costumo dizer o seguinte: olha, eu prefiro ter as minhas experiências próprias com as pessoas, tá? Não importa isso que você está dizendo, o que você acha dele, o que você não acha, tá bom? Então vamos parar a conversa por aqui. Eu prefiro ter minhas próprias decepções com as pessoas, né? E não ficar me guiando pelas decepções que outros tiveram, né? Eu não estava lá, não vi, não sei que lado que está certo, e eu não vou ficar aqui assumindo posições sem eu próprio, né, estar convivendo com as pessoas. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situações, né? Que pessoas chegam tentando fomentar ou fermentar você contra alguém. Então, fique muito atento a isso, porque isso aí é o tipo de coisa pequenininha que vira um grande problema se você não lidar da maneira correta. Bem, fechando então, né, gente, a nossa lição, eu quero só deixar para você, né, uma última recomendação, e vamos orar. Seja o máximo que você puder objetivo. Né? O máximo que você puder objetivo. Não complique. Tente resolver as coisas de uma maneira objetiva, simples. Né? A situação é com aquele fulano de tal, vá lá nele, converse com ele. A Bíblia diz isso, que se alguém ver, né, o seu irmão na prática do pecado, na prática do mal, vá até o teu irmão e converse você com ele, diz a Bíblia. Né? Primeiramente, tenta você. Se não der, então você chama alguém que possa ajudar. Né? Chama alguém maduro. Né? Então não saia espalhando, não saia dizendo para todo mundo, não saia, né, criando, né, um exército para se defender daquela pessoa, não. Tá? Então seja o máximo que puder objetivo com as coisas. Né? Não deixe que elas cresçam e ganhem uma envergadura que elas na verdade não têm. É só uma situação simples que pode ser resolvida, tratada, conversada. Tá bom? Então, que o Senhor abençoe a cada um de nós e que nós possamos gastar, né, nossa força, nossa energia, nosso tempo, né, naquilo que realmente é importante. E que as coisas insignificantes sejam tratadas, né, assim, como coisas que não têm todo esse valor. Né, e vamos lá resolver de uma maneira clara, objetiva, né, sem complicar e sem aumentar a massa do bolo. Tá bom? Vamos orar então. Pai Santo, obrigado a Deus por esse tempo que tivemos. E o que importa mesmo para nós é te agradar. E nós queremos, ó Deus, a cada dia conhecer mais tua palavra e nela encontrar a escala de valores que precisamos para viver e para, ó Deus, termos um dia a dia, relacionamentos mais equilibrados. Porque, ó Deus, existem coisas que de fato são importantes na vida. Né? A própria vida, a morte, os relacionamentos, as pessoas, isso é importante. Ó Deus, o trabalho, o alimento, os filhos, isso são coisas importantes. Não nos deixe, ó Deus, ficar agarrado em questiúnculas, não nos deixe ficar presos a questões pequenas, ó Deus, de pequena grandeza, mas que às vezes toma grande tempo da gente, toma muito tempo e gasta muito da nossa energia de vida. Pai de amor, dá-nos sabedoria. Como diz a tua própria palavra, não se meta em questões loucas, não se meta em contendas, não se meta em fofocas, em falatórios profanos, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Né? Toma cuidado, né, com as questões na sua vida, né, e valorize aquilo que é mais importante. Pai de amor, nós te glorificamos e oramos a ti, rogando esta sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Um grande abraço para cada um de vocês e mais leitinho, hein? Deus abençoe.
Que delícia!